Wireshark Tutorial, aula 3. Nessa aula aqui, vamos tratar de filtros. Parte fundamental, vamos dizer, talvez uma principal, do uso do Wireshark para poder tornar a ferramenta útil, que é fazer a filtragem de acordo com o interesse, de acordo com o que está se buscando para sanar problemas na rede, ou para entendimento das aplicações, ou para aprendizagem. Então, dentro da questão dos filtros, existem dois tipos básicos, né? Que é o filtro de captura e o filtro de amostragem. Então, eles têm algumas coisas em comum aí e algumas diferenças importantes. Temos a possibilidade de criar filtros a partir dos pacotes, a partir dos fluxos. Isso aqui é muito legal, certo? Facilita bastante aí a montagem desses filtros. Depois temos uma questão de dicas aí e práticas sugeridas, além de referências bibliográficas. Então, vamos dar uma olhada aí na parte de filtros. Então, a primeira coisa, assim, básica, né? Analisar tráfego pelo volume gigantesco de rede, né? Só tem sentido ao se identificar qual fluxo de rede é o que interessa, ou quais fluxos de rede interessam, né? Então, isso parte da onde? Tem que saber qual é o objetivo. Então, por que está capturando o tráfego? Por que estou usando a ferramenta Wireshark? O que motivou o uso da ferramenta? Ah, eu vou botar o Wireshark aqui na rede para ver se melhora a largura de banda. Não é isso. Não é esse o uso. Não tem nada a ver. Se vai capturar tráfego porque tem algum indício que há um problema em alguma aplicação, em rede, existe uma reclamação de algum usuário, existe uma anomalia que não está identificada. Isso vai ajudar na questão de filtrar. Então, um endereço IP, uma porta, uma característica tal como volume de tráfego, quantidade de conexões, quando aconteceu o fluxo de rede. Então, ontem na madrugada estava lento o backup. Será que foi a rede o problema? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, teria que se fazer a captura de tráfego naquele momento e depois uma análise posterior. Não dá para voltar no tempo ainda, né? Então, tem que ter essa ideia de como capturar. A gente vai tratar isso também. Então, esse uso de filtros aqui é fundamental, até porque tem muito tráfego que não nos interessa. Então, três tipos básicos aí de filtros, né? O de captura, o de amostragem e a partir dos campos dos pacotes. Esse aqui é o mais interessante aí, na minha visão, porque ele é o mais simples de usar. Então aqui tem um exemplo, né, da parte de filtros. Isso aqui é a barra de filtros, né? Então aqui é um filtro que está encadeado, está usando conectores lógicos aqui. Isso aqui é o E, né? Então estou juntando condições aqui. Esse PV6 com essa porta UDP, com esse outro IP aqui, com essa outra porta. Então isso aqui caracteriza um fluxo de troca de dados e é isso que nos interessa. Então muitas vezes nós vamos tratar disso. Muito bem. Então essas combinações, né, desses diversos parâmetros aí, usados os filtros, né, reduzem o ruído na captura e facilita a identificação e análise de tráfego. Então existem conectores lógicos como NOT, que é o não, né, inverter, o AND, que é o E lógico, o OR, que é o OU, né, o OU lógico, e as comparações igual, maior, menor,
ajusta essas filtragens para limitar somente o que interessa. Então a gente pode combinar isso de várias formas. Mas importante, volto a ressaltar aqui, tem que se ter algum subsídio, tem que se ter alguma motivação para usar o Wireshark. A gente está buscando alguma coisa, tem que ter alguma característica, nem que seja o tempo, mas a gente tem que saber alguma coisa para poder nos orientar de como fazer isso. Senão fica muito difícil descobrir. Na interface gráfica tem um alerta. Fica em amarelo, fica em vermelho, fica em verde. Se a sintaxe dos filtros faz sentido lógico ou não. Então, por exemplo, aqui, esse filtro está errado. Está em vermelho aqui, está indicando isso. Então, é tipo um depurador ali. Não quer dizer que vai achar ou não pacotes, não é isso? Certo? É só a montagem ali das regras de filtragem que não estão corretas. Então, o que é o filtro de captura? É importante entender essa diferença aqui. Esse cara é usado na captura, ou seja, se nós fizermos um filtro na captura e usarmos no Wireshark, só haverá captura de pacotes que obedeçam o filtro estabelecido. Ah, mas aí? E o outro? O outro é o seguinte, ele é um filtro de amostragem. Ele vai ser aplicado no ambiente do Wireshark. Então, aqui nesse caso, se eu disser que eu vou capturar, por exemplo, somente porta 80, se eu fizer algo assim, ó, TCP port 80, só tráfego da porta 80 vai ser repassado para o Wireshark. Se eu capturar qualquer coisa e aplicar um filtro de amostragem, eu continuo com tudo que eu capturei, só que eu estou fazendo uma seleção dos pacotes. Então aqui, guardem isso. Isso é importante? É. E eu vou dizer por quê. Certo? Porque tu vais diminuir em muito o tráfego que tu vai ter que analisar depois. Isso melhora a relação do consumo de CPU, de memória. Então, por isso que é importante a gente saber alguma informação sobre o que está se procurando. Olha, eu sei que é o seguinte, ó, é tráfego do MySQL. Então tá, eu vou criar um filtro de captura que vai pegar apenas a porta 3306. Somente pacotes TCP na porta 3306. Isso aqui, quando eu faço, ele vai pegar pacotes IPv4, IPv6, desde que tenham TCP port 3306. Então, em vez de capturar 400 GB de volume de dados, eu vou ter apenas o que me interessa. O importante lembrar é o seguinte: tem diferença da sintaxe dos filtros de captura para os filtros de amostragem? Tem. O formato desses filtros aqui obedece o padrão utilizado na ferramenta TCP Dump. Biblioteca libpcap. Aqui faltou um P. libpcap, certo? Nas opções de captura, existe aqui, ó, Capture Filters, que a gente vai olhar depois na demonstração. Mas guardem que tem diferenças. E esse cara obedece a sintaxe TCP dump, certo? Então aqui os exemplos, ó. Quando a gente acessa aqui o Capture Filters, aparece aqui. Então, por exemplo, posso querer apenas o endereço físico que está aqui, Etherhost, só IPv4, só IPv6, somente esse IP aqui,
qualquer pacote desse IP, desse IPv6, somente TCP, que não seja a porta 53, que seja a porta 80, tanto TCP quanto DP, e por aí vai. Então, quando eu fizer a captura, deixar ele em captura, ele só vai pegar esse tipo de pacote. Muito bem. Eu também posso usar, quando seleciono a interface de captura, colocar o filtro aqui, ó. Então, o que está fazendo aqui esse filtro de captura? Pegando todos os pacotes que tem o IP aqui, 9268.30.5, e que seja a porta 53 do DNS. Então, já bota aqui a captura que vai ser feita. Então, só vão haver pacotes sendo mostrados no Wireshark que estiverem obedecendo esse padrão. Beleza. Tá, e o que é o filtro de amostragem? O filtro de amostragem, o display filter, ele é aplicado no tráfego já capturado e possui muito mais opções que o filtro de captura. A sintaxe é um pouco diferente, certo? Tem umas diferenças bem distintas aí. Então, um exemplo, ó. Quero capturar tráfego só desse endereço IP aqui, ó. Eu vou usar host o IP. Tanto faz IPv4 aqui quanto IPv6. Isso para capturar. Em amostragem, a sintaxe é essa aqui, ó. IP DDR igual o IP que está se usando aqui. E se fosse IPv6, seria IPv6 ADDR igual. Começa a ficar interessante a questão desses filtros aqui, por quê? Porque tem opções, por exemplo, para análise de tráfego TCP. Isso aqui não tem na captura, não tem sentido eu capturar e analisar ao mesmo tempo, né? Então imagine aqui, eu poderia usar essa análise aqui de TCP com quantidade de bytes que estão em transferência na rede que sejam maiores que 2100. Então eu posso analisar uma parte do fluxo de rede onde a minha janela de transferência aí estava em 2100 bytes. Por quê? Por algum motivo qualquer, durante a transmissão estava com problemas ou coisa do tipo. Ou coisas assim. Eu não quero analisar as estatísticas que eu estou fazendo agora do fluxo que tem o número de amostragem aqui, que tem o número de string. Tá? Isso aqui é o string, é o fluxo. Tira todos os pacotes que participam desse fluxo aqui, eu não quero analisar ele. Então veja que se torna extremamente flexível o uso desses filtros. Então onde é que aparece esse número, né, do string? Okay? A gente consegue, a partir das informações que aparecem nos cabeçalhos, a gente tem informações aqui, ó, de quantidade de bytes, tempo de ida e volta, bytes enviados desde o último push. Então a gente está um nível acima, certo? Da captura, a gente consegue fazer esse tipo de análise aqui. Então aqui, por exemplo, é a aplicação desse filtro. Está pegando, ó, maiores que 2100. Está batendo aqui o que a gente queria. Então vamos lá. Seguindo aqui nesses filtros de amostragem, para descobrir quais os parâmetros e opções podem ser usados como filtro de amostragem, né? Pode-se verificar exemplos disponibilizados por padrão ou montar a partir da documentação. Alguns são bem óbvios, né? São bem simples. Mas tem aqui, no menu Analyze Display Filters, alguns exemplos já montados.
tal como tem de captura, né? Então dá para comparar esses caras aqui, ó. Esses aqui são de display, né? Com os de capture, para ver quais são as diferenças. Então aquilo que eu tinha mostrado aqui. Ó, o endereço IPv6 no display é dessa forma. No capture vai ser host o endereço IPv6. Então não são idênticos, né? Tem essas diferenças aí. Então guardem isso agora. Filtro de captura já vai fazer a filtragem na origem. Lá quando inicia a captura. Não vai haver pacotes que não obedeçam o filtro. O filtro de amostragem, a gente pode trabalhar com esse cara e a gente não vai perder, vamos dizer assim, os pacotes que não estiverem naquela seleção ali. E são muito mais flexíveis, a gente pode fazer muito mais coisas aí relacionadas à análise de tráfego. Nessa opção aqui, ó, fica no cantinho daquela barra de filtros, tem a sugestão de filtros e eles podem ser adicionados, né? Então, se vocês criam um filtro, querem usar ele de forma rotineira, é possível adicionar ele aqui. Se vocês perceberam, nessa tela anterior, tem a opção aqui, ó, no mais, de criar esse filtro. Né? Ah, eu estou analisando o tráfego do MySQL. Então, eu poderia ter criação aqui de um filtro MySQL, já com a porta, o IP que vocês usam no servidor, e por aí vai. Então, fazer uso, né, dessas opções aí é legal. Outra forma de fazer filtros, que dá para fazer filtros bem complexos de forma simples, é a partir de pacotes. Então, a gente consegue selecionar qualquer campo de pacote para montar filtro. Então, a gente tem essas opções, ó. Copy as filter, Prepare as filter ou Apply as filter, que montam os filtros a partir da seleção de algum campo do pacote. Então, aqui nesse caso, ó, foi selecionada a porta de origem e ele já montou aqui, ó, como vai ficar o filtro. Aí basta pegar o filtro aqui e aplicar lá na barra de filtros. E ele vai fazer a filtragem da captura que está no momento ali. Então isso aqui te dá uma oportunidade de montar aí filtros bem complexos apenas usando a própria ferramenta. Também tem a opção aqui de copiar como filtro, né? Caso queira se usar isso em algum outro local, por exemplo, deixar ali como filtro padrão, né? Deixar ali na lista dos filtros padrão. Mas é possível fazer filtragem por conversação, além de mudar a cor, né, dos filtros. Então, é possível aplicar uma cor para um determinado filtro, tipo aquele do MySQL aparecendo uma cor diferente os pacotes. Sim, tem muita coisa aqui, certo? A ideia aqui nesse tutorial é arranhar um pouco aí a questão, deixar com condições que vocês possam usar a ferramenta, né? Para depois poder, a partir daí sim, avançar e usar o que for necessário. Não quer dizer que vai usar todas as opções, né? Mas existem. Bom, algumas dicas aí. Primeiro caso aqui é o seguinte, ó. Aplicar filtros em arquivos de captura com grande volume de pacotes não é recomendado. Por quê? Primeira coisa, capturar de forma restrita. Então, usar os filtros de captura. Olha, eu estou procurando pacotes da porta 80, tá? Beleza? Então, bota esse filtro aqui, ó, lá na captura. Não captura tudo e depois aplica esse cara aqui. Por quê? Porque isso aqui vai ser muito mais lento. Esse aqui vai ser muito mais lento.
Outro caso. Tá, mas tem muito tráfego na porta 80. Tu não quer todo o tráfego na porta 80. Eu só quero o tráfego da porta 80 de um determinado IP ou de uma faixa de IPs. Então seleciona esses IPs aqui e salva num novo arquivo menor. Vai ser muito mais fácil de vocês trabalharem. Então, assim, outra dica: usar os filtros de forma mais aberta e depois para mais restrita. Por quê? Se tu sabes exatamente o que tu está procurando, por exemplo, eu quero tráfego só de um IP de um servidor. Beleza. Além disso, só da porta usada pelo banco Postgres. Ótimo. Mas do cliente com o IP, sei lá, X. Bom, melhor ainda. Mais restrito vai ser. Agora, vai ter situações assim. Eu só sei que o tráfego é na porta do Postgres. Eu só sei isso. E agora? Bom, então faz um filtro aí de captura na porta usada pelo banco, que é padrão 5432. A partir daí, a partir das estatísticas, vai gerando aí um escopo, né, um conjunto de pacotes menor para poder analisar. Senão, vai ficar sempre com um volume muito grande, aí fica difícil de manipular o arquivo. Bom, outra coisa importante, se tu usa filtro de captura, tu consegue diminuir a chance de perder fluxos, né? De perder pacotes na captura. Então, também tem essa vantagem. Claro que aqui, essa questão de perda depende das condições de driver, da capacidade de CPU, certo? Quando a gente está trabalhando com interfaces acima de gigabit, certo? Aí a coisa começa a complicar, ok? Então o uso de conectores lógicos, principalmente o AND, né? É fundamental para essa identificação. O que é isso aqui? IP X e porta Y, tu está criando um conjunto, né? Uma associação. Então, pacotes que encaixam essas duas condições aqui é que vão ser capturados ou mostrados. Então, é assim que a gente tem que trabalhar. Utilizar a função conversations e criar um filtro de acordo com o interesse em algum fluxo. Então, selecionar, por exemplo, um fluxo que tenha a porta de interesse, o IP de interesse, e fazer o filtro a partir dali. Isso é uma forma bem fácil de fazer. Basta selecionar Conversations, seleciona o fluxo de interesse, Apply as Filter, selecionado, e aqui o tráfego que aconteceu entre os dois envolvidos. O A e B aqui, na verdade, é o IP 105 e esse outro final 172. Então ele já vai criar um filtro a partir daqui. Certo? Então fica bem fácil de excluir, né, o que não se interessa. Outra coisa, aproveitar o histórico dos filtros já utilizados, né? Então manter esse histórico aí. Para isso, dá para aumentar a quantidade de filtros disponibilizados no histórico. O padrão são 10, os últimos 10 filtros. A gente pode alterar isso em Edit Preference. Por quê? Porque quando a gente clica aqui nessa lista, vão aparecer todos os filtros que nós usamos por último.
Aqui por padrão aparece os últimos 10. Isso é pouco, né? Eu uso um monte de filtro aí, vou ter que ficar toda hora me lembrando qual é o filtro. Mas aqui tem a opção, ó. A gente pode alterar aqui a quantidade de filtros aqui em Appearance. E a gente pode aumentar isso aqui. Se eu não me engano, são 100 o máximo aqui. Não me recordo realmente quantos são, né? Bom. Práticas sugeridas, então, pessoal. Assim. Filtros de captura. Criar os seguintes filtros de captura. Então, pegar cada um desses caras aqui e montar o filtro de captura. Eu vou deixar um arquivo PDF na descrição do vídeo com esses caras para vocês poderem montar. Então, a ideia é montar filtros de captura para entender a diferença, né, da sintaxe e depois fazer a mesma coisa para os filtros de amostragem. Mas como é que eu vou me virar nisso aí? Eu vou mostrar para vocês algumas dicas, certo? De como fazer isso, de como buscar isso aí, ok? Outro caso é a partir de pacotes e fluxos. Então, realizar uma captura de tráfego sem filtro de captura. Você pode deixar em captura aí, onde vocês estiverem usando. Criar um filtro pelo fluxo que tiver o maior volume de bytes na captura. E salvar a captura filtrada em arquivo. Então, isso aqui é bem simples, né? Vamos ver as conversações que tem. Qual que tem maior volume de bytes? É ordenar a coluna aqui e usar o botão direito para escolher como filtro. Depois salvar o arquivo. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada aí do que a gente pode fazer em relação a filtros. Muito bem. Vou abrir um arquivo aqui relativamente grande, certo? Esse arquivo aqui tem 252 MB. Veja que já levou um tempo considerável para abrir aqui, né? Eu estou usando aqui numa máquina que tem um HD SSD, né? Para ter uma ideia do que representa, né, esse volume grande aí. Então, em relação aos filtros, algumas coisas em relação à interface, certo? Aqui é possível ver os filtros que foram usados por último. Nessa... O que é isso aqui? Parece uma bandeirinha aqui, certo? Tem os filtros que estão padrão. A gente pode alterar isso. Eu vou criar um filtro aqui. Vou botar MySQL. E vou editar aqui. Então, vou botar assim. TCP port igual 3306. E vamos dizer que o servidor de MySQL seja o 192.168.70.91. Feito. Ok. Então eu criei aqui, ó, um filtro que quando eu estiver fazendo as minhas análises, isso aí é um MySQL, parei. Vou aplicar ele aqui. Claro, não tem nada aqui na porta T306, né? Então ele está fazendo uma varredura nos pacotes, não achou nada ali a respeito disso. Muito bem. Aqui eu vou limpar os filtros. E é isso. Então toda vez que eu faço isso, ó, reparem, toda ação que eu faço aqui, ele vai aplicar. Então, se eu tiver um arquivo gigante aqui, vai demorar bastante. Muito bem.
nós temos aqui em relação à captura. Então, o filtro de amostragem é aqui, certo? Que opções tem aqui? Vamos dar uma olhada. Ó. Display Filters. Aqui tem os padrões. Aqui tem as expressões. Então, aqui, olha só, são todos os protocolos que tem no Wireshark que nós podemos montar filtros. Ah, mas aí é loucura. Vou pegar isso aqui, vou pegar esse campo aqui, se está presente, esse aqui se é maior que alguma coisa. Eu posso criar essas coisas dessa forma. Então ele está montando aqui embaixo, né? Sim, é possível montar a partir daqui. Mas eu posso fazer uma coisa diferente, olha só. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa porta aqui, ó. Botão direito e vou botar assim, ó. Preparar como filtro. Tá vendo que ele está montando ali, ó? Ó. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar todos os pacotes que a porta UDP de origem é a 57.525. Apliquei. Ó, agora ele está fazendo filtragem aqui. Vai mostrar apenas os pacotes que fazem parte, que se encaixam nesse padrão aqui. Então, eu posso pegar esses campos e fazer isso, certo? Da mesma forma, eu posso pegar esse P de destino aqui, ó, selecionar, e ele vai aplicar como um filtro. Eu posso fazer isso aqui também, ó. End. Aí eu vou preparar como filtro, né? Ó. Ele vai me botar por cima aqui. Vou ter que copiar aqui, na verdade, né? Ó. Copiar como um filtro. Aí eu monto um filtro assim. Ó. Vai me limitar apenas para esse cara. Se eu olhar aqui nas estatísticas, ó. Veja, tudo é mais lento aqui, né? Meu arquivo é maior. Então tem 264 MB. Imagine que eu possa estar aqui na casa dos giga. Por isso que a gente tem que fazer um uso de filtros, né? Então aqui são as informações, ó, somente do que está filtrado. Muito bem. Que mais? Vamos dar uma olhada no filtro de captura. Ó. Capture Filter. Quero adicionar aqui, ó, o MySQL. Só que a sintaxe aqui, olha só, é diferente, ó. End host 192.68.70.91. Ó. Criei um filtro de captura. Eu quero capturar agora de forma filtrada. Então, vamos para as opções. Ó, vou capturar tráfego aqui. Qual é o filtro que eu vou usar? Ó, clica no verdinho aqui, MySQL, port. Beleza, ó. Botei em captura. Então aqui agora não está acontecendo nada, porque eu não tenho tráfego nessa porta aqui. Agora imagine assim, ó. Eu quero fazer o contrário. Eu vou capturar, vou limpar aqui, ó, o filtro de captura. Eu vou capturar tudo. Ó. Eu quero capturar qualquer coisa, tá vendo aqui?
capturando qualquer coisa. Aí eu parei. Ó, vou parar esse cara aqui. E agora eu aplico o filtro do MySQL. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho um volume de capturas aqui que não me interessam. Por que eu já não capturei na origem? Eu teria um arquivo bem menor para poder analisar depois. Então essa é a lógica básica aí de usar o filtro de captura e o filtro de amostragem. Um é para análise e o outro é para exclusão de pacotes na origem da captura. Muito bem. Então essa aqui foi a aula 3, tratando da parte de filtros. É a parte talvez mais importante, porque ela envolve a seleção, né, do que vai ser analisado. Então ela tem que ser tratada com muito carinho, muito cuidado e muita atenção aí, para não perdermos tempo depois analisando volumes gigantes de tráfego que não nos interessam. Então, façam os filtros que são sugeridos, procurem montar os filtros que vão estar disponíveis para vocês, para poderem, a partir dali, criar os seus próprios filtros, né, de acordo com o seu contexto de uso.